Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Neste trimestre nós vamos estar estudando como crescer no nosso relacionamento com Deus. Está aqui o nosso guia de estudos desse trimestre. Se você está interessado, ainda não tem esse guia de estudos, coloque o seu contato aqui nas mensagens desse canal e alguém vai entrar em contato com você, vai poder lhe enviar esse guia de estudos. Essa semana eu estou aqui com o Felipe, meu amigo, e nós vamos, esta semana, estudar um grande empecilho para um relacionamento produtivo, efetivo com Deus, que se chama o eu. Contra o eu, né? Contra o orgulho, contra nós mesmos. E lá em Provérbios diz assim, né? A soberba precede a ruína. Então isso é algo em que devemos nos atentar. Então, antes de iniciar aqui o nosso estudo, vamos uma palavra de oração. Felipe, ora conosco então, por favor. Vamos orar. Querido Deus Pai, estamos aqui reunidos para refletir sobre a Tua Palavra, dispostos a aprender, e precisamos que abençoe este momento, nos acolha, porque sem a Tua presença e a Tua orientação não é possível, Senhor. Somos gratos por termos esta oportunidade, pedimos que nos acompanhe, nos guie, nos oriente e também acompanhe e proteja e esteja com todos aqueles que estão aqui ávidos pelo conhecimento sobre Ti, acompanhando este momento, este vídeo. Esteja conosco, com as nossas famílias e com as famílias de todos que estão aqui nos assistindo. Nos abençoa, nos ilumina e assim pedimos, assim agradecemos em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? Então, Felipe, na sociedade moderna hoje em dia, são sociedades competitivas, né? Sociedades onde elas exigem demais de todos nós, exigem que nós sejamos melhores do que os outros, senão nós não evoluímos, exigem que nós sejamos mais agressivos, mais competitivos, mais iniciativa, e às vezes essa cotovelada aqui, que você tem que dar um e outro, ela vai fazendo com que nós fiquemos soberbos. E a soberba, o orgulho, o eu, é o grande inimigo do nosso relacionamento com Deus. Não é a televisão, não é a internet, não é as distrações da vida. Essas aí eu acho que elas auxiliam, mas o grande problema somos nós mesmos, né? E vocês que está nos escutando, se prepare, pegue a sua Bíblia, que hoje nós vamos estudar passagens, vamos ver passagens que são poderosas para entender o perigo do orgulho, o que o orgulho pode trazer de prejudicial para a sua vida cristã e como atacar esse orgulho, como se render a Cristo e atacar esse eu. Orgulho é algo perigoso, né? Vamos ler aqui, abre a sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 5, ele fala assim, né? O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Então, Felipe, orgulho é algo perigoso, né? Algo em que, se Deus não gosta, é algo que nós devemos estar bastante atentos. E eu vou te fazer uma provocação agora, eu vou ler um versículo, e daí você vai me dizer e comentar o porquê que o orgulho é algo que Jesus, o Senhor, o Deus, detesta tanto, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 14, 12 a 14, isso aqui é um estudo em Encontro da Palavra, um estudo dirigido à Bíblia, então nós vamos usar bastante a Bíblia. Fala assim, ó, eu leio na NVI: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, né? Serei como Altíssimo. Então, Felipe, o que esse versículo tem a ver com soberba, orgulho? Porque é tão perigoso assim, né, o início da soberba, né? Que a gente tem aqui: eu subirei, eu assentarei, eu exaltarei, eu sou o centro das atenções. O que tem de importante aqui nesse versículo, né? Ou nessa passagem?
Por que Deus, né, então, odeia a soberba, né? E por que ele, de alguma maneira, vai punir, né, a soberba? Porque a soberba é a origem, né, do grande conflito que nós vivemos hoje e que é muito ruim para nós, né, criaturas de Deus, amadas por Deus. Então, a soberba aqui, nesse versículo, nesse conjunto aqui, né, de versos, ele vai dizer que isso é o início, né, ou a causa da derrocada da criação e o início desse grande conflito que nos coloca vulneráveis e que infelizmente pode nos afastar de Deus e nos tirar da salvação, ou nos tirar a salvação. Então, nós sabemos, né, que Lúcifer convivia com Deus. Nós não sabemos como esses sentimentos surgiu, né? Começaram a aparecer, né, no coração. Mal não tem explicação, senão teria justificativa, né? Exatamente. Mas o que a gente vê aqui, né, são intenções. Eu subirei aos céus, eu erguerei o meu trono, eu me assentarei no monte. Né? Então, é alguém tentando tomar o lugar que não é dele, né, usurpar um lugar. Ou seja, a soberba contribuiu, não foi só isso, mas a soberba contribuiu para a queda desse ser, Lúcifer, né? Que ele está se referindo a isso, ao anjo caído, né? E a verdade é que não tem conversa, né? Uma vez eu estava aqui na igreja, ouvindo um sermão, e o pastor fez uma pergunta, ele falou: se você perguntar para Jesus, que é Deus, né? Perguntar para Deus, quem é o mais importante? Ele não vai titubear, ele vai dizer, sou eu. Porque Ele não vai falar, né? Ele justamente, então, nós temos que entender isso, né? Que nós não somos o mais importante, não fomos criados para isso, e para o nosso bem, nós temos que entender isso. Porque assim como aconteceu com Lúcifer, pode acontecer e ocorre com as pessoas diariamente. Eu diria assim, né? E o orgulho ele foi o início, né? O início do afastamento. Por que eu sou tão... Eu sou o primeiro dos anjos, eu sou tão poderoso, nobre, bonito. E aí começou, né? Eu quero também ser como, né? Já que eu quero ser também como. O início da queda. E você mencionou a questão, né, do mundo competitivo. Então hoje, né, nós somos estimulados, acho que... A humanidade sempre competiu. Dar cotovelada em todo mundo, por né? Recurso, por espaço, por poder, por sobrevivência. Então, nós, inclusive, hoje a gente tem um amplificador que faz parte, né, do seu desempenho profissional, mostrar diariamente nas redes quanto você é bacana, quanto você fez, quanto você conquistou, ou seja... Com melhor do que os outros você é, né? Verdade, bom ponto. Está separado aí no seu dia o momento de gastar um tempo para mostrar como você é bom. É claro que isso vai reforçar em si uma pessoa ficar autocentrada, não num bom sentido, né, de disciplina e de concentração, mas vai olhar para si, né? E essa é a nossa natureza, tá? Então Deus aqui, começando essa conversa, né, que nós estamos tendo, está nos dizendo, ele é interessante porque a lição para mim ela é sobre o antídoto, mas ela precisa começar com o problema. Se você não reconhece o problema, você não busca o antídoto. Então mostra aqui, primeiro, da onde vem, o que nos causa, e depois como é que a gente trabalha com isso. Então, Felipe, é isso. Eu acho que o primeiro ponto, né, do orgulho, nós já vimos que ele causa afastamento de Deus e foi a causa de Lúcifer se afastar de Deus em primeiro momento, foi isso. Agora nós temos mais 3 pontos que mostram como o orgulho é prejudicial no nosso crescimento, né, como cristãos. Eu leio aqui, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, ele está dizendo assim, nós vimos, o orgulho vai te afastar de Deus e o orgulho vai te levar à ruína e à destruição, né, Felipe?
Esse é o orgulho ele cega, e nós somos cegados ao ponto de não vermos os nossos erros. Então nós nos afastamos, nós somos embotados pelo nosso eu, né, envolvidos pelo nosso eu, em que nós não vemos mais nada, né? E tem um outro aqui também, um outro ponto, o terceiro ponto, que é do auto-engano, que eu, particularmente, eu gosto muito desse versículo. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas 6, 3, fala assim, ó: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, você não é nada. Você está se achando, você está se enganando, né, Felipe? A pessoa está se enganando, né? Justamente. Eu queria comentar, então, os dois pontos, né? Por favor, Felipe. O prenúncio da ruína e queda, então, assim... E o enganar-se. Justamente. Eles estão ligados uma coisa a outra, claro, né? Não tem como, né? O orgulho exacerbado, né? E a valorização do eu, né? Como você disse, se nós somos nada, como é que vai atribuir valor por mérito? Está falando, o que você está achando? Isso não é nada, você está se achando aí, pô? Valor por mérito. Assim, o valor está porque Deus nos criou e nos ama. Então, assim, o valor é Deus que nos atribuiu na condição, né, de criaturas que o adoram e devem temê-lo, né, no sentido de respeito. Então, assim, por definição, esse orgulho que precede a ruína é uma consequência, porque ela nos diminui, né? E é o sentido oposto, né, do que o orgulho nos faz acreditar. Porque se eu acredito, né, que eu tenho as competências, os méritos, eu estou enganado, a ideia do auto-engano. E aí eu tomarei decisões ruins, né, baseado em mim e não na minha dependência de Deus. Agora, tem um ponto interessante, porque essa ruína não necessariamente é uma ruína aos olhos que a gente pode dizer mundanos, né? Pode ser que uma pessoa orgulhosa tenha uma vida que aos olhos dos homens, né, sobre na concepção de uma justiça humana, não aconteça nada de ruim com essa pessoa. Essa ruína, para mim, é muito mais profunda. O afastamento de Deus por si só já é uma ruína. Uma ruína. E a pessoa pode achar que está tendo... Não é ruína só de relacionamento terreno ou de conquista terrena, mas que pode acontecer também. Pode acontecer mas também. Não é dessa, né? Assim, principalmente o afastamento de Deus que nos... Principalmente o afastamento de Deus, nos faz perder o convívio com Ele, né, a comunhão e, consequentemente, a salvação. Porque, no final das contas, a comunhão é aceitar, né? O orgulho exacerbado é rejeitar a salvação, rejeitar a Deus. E aí a questão do auto-engano, né? Aí a partir do momento que eu corto o cordãozinho ali, que já é difícil, porque a gente não nasce com a natureza, né, de nos conectar a Deus. Então, se eu cortar essa relação, mesmo que inconscientemente, né, eu vou depender de mim, de outras coisas, até cair, né, em mentiras, né, começar a acreditar em outros poderes ou outros meios. Então, eu naturalmente falo assim, não, deixa que eu resolvo, vou fazer do meu jeito, eu vi isso aqui, né, Deus é bom, mas eu vou dar uma ajudinha, aquela coisa toda. Isso não significa não fazer a nossa parte, nem o que Ele espera de nós. Mas quando você começa a acreditar nisso, o nosso nível de capacidade de decidir é limitado, né? Então, entregar as nossas decisões e ações a Deus vão nos levar a lugares melhores, né? No curto, no médio e principalmente no longo prazo, né? Na eternidade. Você falou uma coisa, Felipe, que é interessante nesse versículo de Paulo aqui, 6,3. Eu vou repetir aqui, nesse alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Um dos objetivos da psicologia, né, é de fato, não sou psicólogo, mas sou um curioso, é de fato a busca pelo autoconhecimento, né? Então o fato de você se conhecer, você vai conhecer as suas limitações, as suas fraquezas, as suas fortalezas, né? E do ponto de vista cristão, espiritual, você se conhecer é se render a Cristo de maneira total, né? Entender que você é dependente dele. Muito bem, vamos ver aqui uma outra consequência, tem várias consequências da soberba, mas tem uma outra aqui, que nós pontuamos aqui. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 13, 10, e eu leio assim, na NVI. O orgulho só gera discussões,
mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho, né, Felipe, por você querer, pessoa orgulhosa, soberba, querer estar sempre na crista da onda, né, sempre no topo, querendo, é o dele, né, lembra que nós lemos, eu subirei, eu serei, eu alcançarei, o eu, buscando o eu, ele não vê ninguém em volta. E aí quando você encontra, provavelmente ele vai encontrar outros que também querem o eu também, isso gera um conflito absurdo, né? É uma pessoa que vai ter dificuldade para pedir perdão, uma pessoa que vai ter dificuldade para aceitar o outro, né? Isso é um problema, né, Felipe? Sim, para as relações humanas, né, isso é péssimo, né? A gente já entendeu, inclusive, né, que para a relação com Deus torna inviável, e para as relações humanas também há muita perda. É interessante que esse é um detalhe, só que você falou, antes de você falar, me ocorreu um detalhe que é o seguinte, os nossos estudos aqui, eles oscilam, né, entre teologia e aplicação prática. E essa aqui é uma lição muito prática, mas ela não é só muito prática para a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus. É também muito importante para o nosso dia a dia, né? Para uma relação não só vertical, mas horizontal também. Uma pessoa que é soberba é chata. Resumindo, é chata, né? Então, até a sua fala me puxa uma conclusão. Ela é chata, ela se torna agressiva, né? No sentido de que elas sempre acertam, né? Ela não recebe uma abordagem diferente daquela, ela precisa sempre ganhar o debate, né? E então, o que eu entendo, né? Um grande desafio do cristão, no caso do desafio diário, é justamente aquilo, né, de morrer e nascer de novo. Né? Então, se eu me tenho em alta conta, como é que eu vou me estar disposto a morrer para nascer de novo, né? Nascer diferente? E ao fazer isso, se eu me recuso a fazer isso, eu jamais vou refletir o caráter de Deus, né? E se você acompanhar as mensagens do cristianismo, né? Assim, a gente olhando para Jesus como exemplo, né? Nos despindo de nós, a gente vai refletir o caráter, a bondade e o amor dele, e isso é que é o evangelho, né? Espalhar o evangelho. Então, sem esses pré-requisitos, não vou fazer isso. Então, assim, quando você fala aplicação prática na vida, eu vou ser, na verdade, o anti-evangelho, né? Aquela pessoa que está sem nenhuma predisposição a aceitar o outro, a lidar com o outro, a se sentir no mesmo nível, até inferior ao outro. E é a pessoa que está prejudicando os demais. A gente falou da competição, né? As cotoveladas, né? Então, quando eu vou jogar para ganhar nos meus critérios, eu não vou medir esforços, vou fazer coisas questionáveis, né, para estar numa posição de outra. O que eu estou fazendo também é ferindo a Deus, porque eu estou ferindo a criação de Deus, né? Então, Deus mandou amar uns aos outros. Não, eu vou lá e vou tomar o lugar do outro, que é o contrário, né, do que ele nos ensinou e do que ele espera de nós. Como é que pode estar servindo a Deus? Né? E Felipe, você falou uma coisa interessante, né? Me fez refletir aqui que você estava falando. É o cristão que não consegue, o cristão soberbo, né? Também já pensou que mau exemplo, né, do cristão soberbo no ambiente, na família, no trabalho, entre amigos, aquele indivíduo que é soberbo, aquele indivíduo que sempre tem razão, que acha que está se enganando, como o Paulo falou, né? Muito bem. Agora, qual é o antídoto para o eu, para a soberba, né? Então nós vamos ver agora um conjunto de passagens, e um conjunto de passagens que reflete algumas atitudes no nosso dia a dia. Obviamente isso aqui é um resumo, né? O estudo é exaustivo sobre isso da vida cristã, que podem nos levar à humildade. Então, quando o contrário da soberba e do eu é a humildade, né? Tiago fala assim, abre a sua Bíblia lá em Tiago 4:6, ele fala assim, Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus não gosta de soberbo, resiste, não aceita, não quer, etc. Mas dá graça aos humildes, né? Paulo fala que o Evangelho, ele é loucura para os homens. Por que o Evangelho é loucura para os homens? Porque nós vamos aqui um conjunto de passagens em que nós vamos aprender que você tem que se interessar de maneira
desinteressada pelo outro. O que é o amor de Cristo? É aquele interesse. Por que é dito, né, no cristianismo, você tem que ter o amor de Cristo, você tem que imitar a Cristo. É aquele amor desinteressado, onde o único interesse que você tem pelo próximo é na salvação dele. Você não está interessado no bem-estar material dele somente, você está interessado na salvação dele. Então aqui nós vamos ver algumas passagens onde justamente como é que nós conseguimos combater o orgulho, né? Primeira delas, abre a tua Bíblia, eu já falei que hoje nós vamos, muita passagens poderosas, pega um caderninho, anota as passagens, volta no vídeo que tem passagens muito boas aqui. Portanto, eu leio Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá a Deus. Então, qual é o primeiro antídoto? Então, Felipe, é reconhecendo o que? A nossa dependência de Deus, é isso? Sim, isso também está ligado com aquela ideia do auto-engano, né? Se eu estou vivendo o auto-engano, acreditando nas minhas capacidades. Eu não vou perceber que eu dependo de Deus. Jamais vou reconhecer, aí eu não vou buscar a Deus. Eu posso até falar, não, tem horário de orar, mas se eu não reconhecer isso, a minha busca a Deus vira ou um protocolo, né, meio que já predeterminado, então eu sei que eu tenho que ir lá agradecer, pedir, mas assim, se eu não tiver ali quebrantado, né, de fato, assim, esse é o momento de reconhecer minha dependência, porque o dia vai nos levar para outros caminhos, vai ter que resolver problemas, a gente vai pegar trânsito, vai ficar estressado e a gente vai tentar resolver as coisas. Então essa conexão aí a buscar a dependência de Deus, ela é parte do antídoto ali, até para a gente não viver o auto-engano, né? Porque talvez tenha dias que a gente realmente faça muitas coisas interessantes e acreditar, olha como eu sou bom, né? Tal. E aí esse é o caminho, né, para a queda, isso a gente já viu. E aí a questão, né, da dependência, eu acho que ela é chave, porque algumas das coisas que a gente viu, né, por exemplo, ele dá graça aos humildes, pode nos levar a entender que a gente tem que buscar Deus por causa da recompensa. E como você bem disse, né? Não, a recompensa é consequência, mas a gente tem que ir de forma desinteressada. É isso. Então a ideia da dependência é para mim a chave da humildade, porque eu posso acreditar o seguinte, você falando da soberba do cristão, é muito comum o cristão ficar soberbo, assim, é um risco, é um mecanismo natural. Primeiro porque a vida do cristão ela tem muitas coisas interessantes, né? E ele pode se sentir melhor do que os outros, porque olha que eu faço coisas que são bacanas, e aí eu me dou melhor, aliás, tem eu tenho resultados melhores. Felipe, você colocou num ponto que, inclusive, ali, o estudo fala, né, da parábola do publicano e do outro, o homem da lei que está orando, né? Você pode ter também um orgulho, o famoso orgulho cristão, né? Olha como eu sou bom, olha como eu sou correto, olha como eu dou o dízimo, olha como eu oro, olha como eu chego na igreja cedo, como eu participo em tudo, né? Eu sou demais. E faz isso tudo. Não é só no ambiente do mundo, não, na igreja também, principalmente, né? Olha como eu prego bem, como eu falo bem. Agradecendo, né? Claro, agradecer é bom, mas ele na verdade está agradecendo a si mesmo, né? Não está agradecendo a Deus. Entender que foi um resultado, Deus é que permitiu, muito bem. E aí quando vem o outro, né, que não tem a mesma reputação, não tem o mesmo prestígio, e talvez até o mesmo nível de conhecimento teológico, vamos dizer, do ponto de vista formal, e aí, né, Jesus vai dizer, não, esse é aquele que está fazendo ao meu agrado. Felipe, você falou uma coisa interessante, Jesus não buscou doutores da lei, ele não foi na escola de Gamaliel, né? Ele não foi lá no templo buscar sacerdote, ele não foi buscar doutor da lei, fariseu, ele foi buscar pescador, que a probabilidade de um pescador ser doutor é nada, é muito baixa. Pescador, foi buscar publicano, foi buscar toda sorte de elementos da sociedade, menos doutores e nobres e assim, destaques da sociedade, né?
queria concluir a questão Não, da claro, dependência, né? Porque justamente aí, se você fala assim, bom, eu vou servir a Deus pela recompensa, tudo bem. Mas o que a gente está aprendendo aqui é que a gente tem que querer servir a Deus por servir a Deus, né? A recompensa, ela vai vir se o coração estiver por limpo. ele ser Deus, né? E aí a ideia da dependência é justamente do Senhor. Eu quero participar da tua obra, não porque precises, mas porque eu preciso. Eu preciso, isso. Mas eu não consigo por mim. Então, eu preciso, inclusive, né, a oração que aparece na lição, apesar de mesmo o meu coração não querer, por favor, me muda. Então, eu reconheço a dependência até de assim, eu entendi tudo, eu entendi tudo. Ainda assim, eu não vou naturalmente buscar as coisas dos céus, então, por favor, me transforma. E aí é o reconhecimento pleno da dependência, né? Um exercício. Um exercício. Muito bom. Vamos ver aqui o outro ponto de como nós possamos alcançar a humildade e nos afastar da soberba. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 5, 6 e 9, fala assim, ó. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E eu complemento lendo Mateus 23, 12, que fala assim, né? Como é que nós devemos nos afastar da soberba? E fala bem com esse versículo de Pedro que nós acabamos de ler. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, uma das razões, um dos motivos para nós, ou melhor, uma das maneiras de nós afastarmos da soberba é pensar nos outros, né? E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, quem é humilhado e quem busca ser humilde é que agrada a Deus, né? Justamente. E isso acho que a gente pode puxar duas pontas no que a gente já falou. Primeiro se eu me exaltar, né, me enaltecer, a ruína me espera. Se eu for humilde, se eu me humilhar, se eu entender o outro como igual ou mais merecedor do que eu, me colocar numa postura servil, né, haverá a glória. E aí é aquela coisa, não é pela vaidade, não é pela glória, mas sim pela dependência e pela humildade. Uma humildade natural, né? Porque eu posso, não, então ser humildão aí é bom negócio. Aparência de piedade, né, Felipe? Então, se eu sempre enxergar como negócio, como troca, aí nunca é bom negócio. É verdade. E aí a gente vai entrar, assim, o exemplo que Jesus deu. Verdade. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Então, eu vou falar duas atitudes práticas aqui que a Bíblia fala que nos ajudam a caminhar para a humildade e que, para mim, a maneira como eu vejo nós, na nossa sociedade, é extremamente difícil. E você vai entender, olha que eu vou ler, abre aí a sua Bíblia em Filipenses 2, 3, e depois eu leio o 2, 3 e 4, que ele fala assim, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha, é um absurdo você considerar os outros superiores a si mesmo. Eu tenho um princípio na minha vida que eu digo o seguinte, eu gosto sempre que os outros, sejam amigos, parentes, o que sejam, membros da igreja, todos estejam melhor do que eu. Sabe por quê? Porque daí ninguém vai ter inveja. Ninguém tem inveja. E olha só, além de procurar considerar os outros superiores a si mesmo, a nós, né, que é muito difícil na sociedade, muito difícil na sociedade moderna, né, urbana. Olha essa aqui no 2,4, ele continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, Paulo está falando aqui em Filipenses, olha, você não só tem que considerar que os outros são melhores, são superiores a você, mas ainda olhar os interesses deles. Por isso que Paulo fala, evangelho é loucura, né? Sim. Agora, isso aqui, de fato, vai mexer com o teu orgulho, não tem como. Vai mexer, e acho que aí
cada um vai trabalhar num nível individual, mas essa questão, né? Não necessariamente ao cuidar dos interesses alheios, né? Colocá-los em primeiro lugar, eu vou ser reconhecido ou vai haver gratidão. E ainda assim... É verdade, é bom ponto. Fazer mesmo que não tenha gratidão, né? Porque desinteressadamente. pode ser que ajude, fala, pô, que bacana, aí a pessoa se lembra e tal. E tem, mas pode ser que não. O que a gente chama de uma externalidade positiva, né? Não fiz pensando nisso, mas houve um benefício. Mas pode ser, em grande parte das vezes, que não, ou que até se acostumem. Assim, ó, é aquele tolo ali que faz as coisas pelos outros, eu vou aproveitar que ele faz isso, porque eu sei que eu posso pedir para ele. Então, isso vai mexer com o orgulho de uma forma, porque a pessoa vai dizer assim, puxa, mas eu estou fazendo aqui na melhor das intenções e estou sendo usado. Pode acontecer isso, é verdade. Minha vida está piorando, porque isso acontece, né, na vida do cristão, quando ele começa a se transformar ali, a minha vida está piorando, né, e a gente sabe que no contexto do grande conflito, isso é usado de forma oportunista, né, para as pessoas perderem a coragem, né, perderem o princípio. E aí eu acho que isso é o pulo, né, porque a gente tem para falar aqui daqui por diante, né? É o exemplo de Jesus. Exemplo de Jesus. E nesse sentido eu vou continuar lendo Filipenses 2, 5. E não tem como falar de humildade se nós não temos como parâmetro, como espelho a Cristo, né? Que Paulo fala assim, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte e cruz. Então Cristo, que é Deus, esvaziou-se, veio para servir, que é tudo que Paulo falou, né? Veio olhar o interesse dos outros, veio ser inferior aos outros, ele se esvaziou, humilhou-se em forma humana e foi obediente até a morte. É isso aí, e justamente, né, ele veio cuidar dos nossos interesses, né? Nossos interesses, ou seja, 100%. Meu Deus, vai se esvaziar, entre aspas, se aprisionar num corpo humano, né, com todas as limitações. Ele ou esvaziou a divindade dele, né? Sim. Para cuidar dos interesses, né, de quem ele amava, para quem ele queria trazer a salvação, porque era a única forma. Precisava? Não, mas quis, concordou, obedeceu. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que é fundamental, refletindo aí sobre esses conteúdos, essa lição. Eu acho que uma das grandes contradições hoje do mundo cristão, com tanta comunicação que a gente tem, que existe uma teologia de, olha, Deus está com você, você vai arrebentar, você vai ficar um gigante, sucesso, né? Você vai ficar gigante, você derruba qualquer coisa. E a teologia da prosperidade, você vai prosperar porque Deus quer que você tenha uma vida plena, é tudo verdade. Mas o exemplo de Jesus, né? Jesus veio, não foi ao mercado de trabalho para competir, dar cotovelada nos outros. Não foi dizer, ele não veio para ser bem sucedido aos olhos humanos. Não falou onde é que está minha mansão, onde é que estão o meu ouro, né? Ele veio servir de fato, ensinar, ao ponto de que, né, chega um momento que está todo mundo esperando, e aí, né, quando que é a virada? E aí ele vai falar, eu vou morrer. Não, vocês não vão entender, eu vou morrer. Então assim, o exemplo está dado. Vou ser morto, que é pior. Vou ser morto, exatamente. Vou me permitir ser morto. Vou me permitir ser morto. Não reconhecido, né, pelo meu próprio povo. E aí, né, o cristianismo nos diz, use Jesus de exemplo. Então, usar Jesus de exemplo tem muita relação com isso. Verdade. E para que ele, de fato, tenha o lugar que ele merece, né? E que é o seu lugar de direito na nossa vida. Então, nós vimos hoje, então, que o orgulho, a soberba precede a ruína, que Deus detesta o orgulho, que o orgulho foi um dos indicadores de afastamento de Lúcifer de Deus e que
causou o início, né, do mal no universo, no pecado. Vimos de que a maneira de eliminar a soberba e o eu é através da humildade. Humildade é se render a Deus, é olhar aos outros de maneira desinteressada ou interessada nesse terceiro e ter a Cristo como parâmetro. E eu queria encerrar lendo 2 trechinhos muito bonitos aqui que o nosso estudo traz essa semana, que uma é uma oração da serva do Senhor, que diz assim, ó: Senhor, toma meu coração, pois não consigo entregá-lo. É tua propriedade. Olha que bonito, não consigo entregar meu coração. Ou seja, eu sou tão orgulhoso e soberbo que eu não consigo entregar. Está pedindo para o Senhor, toma meu coração. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Lava-me apesar de mim mesmo, né? Apesar de nós sermos orgulhosos, soberbos, tão fraco e tão semelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde rica corrente do teu amor passa a fluir para a minha alma. E eu queria encerrar com um salmo, o Salmo 131, que fala assim, ó: Senhor, e que essa seja a nossa oração após termos vencido o nosso eu. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são mais arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Que Deus possa nos ajudar, possamos vencer o eu, que é o grande empecilho de nós nos aproximarmos de Deus. Vamos então encerrar com uma oração. Você que nos acompanhou nesse encontro com a palavra, eu não sei se você está como você chegou nesse canal, por que você chegou nesse canal, mas se você se interessa por continuar estudando a Bíblia, deixe seu contato aqui nos comentários, que alguém de nossa Igreja Adventista de Moema vai entrar em contato com você. Vamos orar então, nos despedimos? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo privilégio de podermos aprender um pouquinho mais da Tua vontade para as nossas vidas. Esvazia-nos, nos ajude a sermos mais humildes, mais submissos à Tua vontade, e também podemos entender e ajudar sempre o nosso próximo. Esteja com cada um aqui que ouviu essa mensagem, esteja conosco também no estudo da próxima semana. Pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até logo então, até a próxima semana, enquanto a palavra.